boa tarde. Começando mais uma edição de Os Donos da Bola. Hoje o programa começa mais triste. O nosso companheiro de trabalho, Roosevelt, faleceu hoje. Em nome de todo o esporte da TV Bandeirantes, nossos sentimentos, toda a força para a família. E no programa de hoje, a vida que segue, vamos falar do embarque do Galo para a Florida Cup. E Diego Aguirre já indicou mais jogadores para o Atlético contratar. Novidades importantes nesse sentido ao longo do programa. No Cruzeiro, Mike quer recuperar o bom futebol do ano passado, do ano anterior, né, gente? Do ano anterior. E Fabiano quer reeditar sua história no Cruzeiro. Gilvan explica o porquê de buscar tantos talentos, tantos jogadores fora do Brasil, no mercado sul-americano. Tudo isso e muito mais com Dimar Oliveira, Eduardo Panzi, Diogo Ramalho e você manda sua mensagem para o @os donos da bola MG. Kika Branco vai ler o seu recado, atleticanos, cruzeirenses, americanos, todos muito bem-vindos no nosso programa. E agora preste atenção, este recado é para você que tem financiamento de carro, imóvel, cartão de crédito ou mesmo de cheque especial. Sabia que você pode estar pagando juros abusivos? Sabe como você vai saber se existem irregularidades no seu contrato? Pois é só ligar agora, é muito fácil. Neste telefone que está aqui na sua tela, um consultor altamente preparado está aguardando ansiosamente a sua ligação para tirar suas dúvidas. Ligue agora e marque seu horário, sem compromisso, tranquilo. O cálculo é feito de forma gratuita e você já fica sabendo na hora os valores justos da sua parcela. Além de tudo isso, além de reduzir o valor da parcela do seu financiamento, você ainda pode receber de volta o valor pago devidamente corrigido e até mesmo em dobro. E se você está sofrendo ação de busca e apreensão ou até mesmo já perdeu o seu veículo, e aí? Saiba que você possui defesa e pode receber os valores pagos corrigidos. Você já perdeu muito dinheiro, não há nada pior pagando juros abusivos embutidos no seu contrato de financiamento, meu amigo. Então ligue agora, faça a revisão do seu financiamento e se der ocupado, insista, ligue durante todo o dia e no decorrer dessa semana. 31 2559 8877. 31 2559 8877. Rápido intervalo, daqui a pouco tem Florida Cup, jogadores novos chegando ao Atlético e as novidades do Cruzeiro. Os Donos da Bola. Oferecimento Carrefour. Faz do Carnaval nota 10 em economia. Faz Carrefour. Kaiser Radler Tangerina, sabor de todos os lados. Se beber, não dirija. Só pode dar certo. Faça um vestibular agendado da Faculdade Pitágoras. Estude pagando 30% da mensalidade sem juros. Conte com a gente. Só pode dar certo. Agende já sua prova. faculdadepitagoras.com.br. Seus dedos podem dizer muita coisa, principalmente quem você é. A Justiça Eleitoral está fazendo a identificação biométrica. Se na sua cidade a biometria for obrigatória, vá ao cartório eleitoral e não perca seu título. Mas se ainda não for, não deixe para a última hora e faça também a sua parte. Acesse justiçaeleitoral.jus.br ou se informe no TRE do seu estado. Identificação biométrica. Um eleitor, um voto. Vitae Turismo. O melhor clube de férias do Brasil. Aproveite as férias de janeiro. Pacote 7 diárias até 4 pessoas com café da manhã. Apenas R$ 925. E não para por aí. No Hotel Fazenda com toda a infraestrutura. Diária a partir de R$ 240 em até 10 vezes no cartão de crédito sem juros. Ligue agora na Central de Reserva e consulte nossas promoções. 30715757. Não deixe para a última hora. Ligue 30715757. Você dedicou noites, abriu mão dos finais de semana e até perdeu o namorado. E se você que fez o Enem perder o prazo de inscrição do Sisu, do ProUni e do FIES, além de perder a chance de definir o seu futuro, você vai perder noites de novo, vai perder finais de semana de novo, você vai perder até o namorado de novo. E perder o namorado de novo não dá, né? Não perca o prazo de inscrição e siga o caminho de oportunidades. Uma pátria educadora se faz com educação de qualidade.
Muito bem, grande oportunidade para você de casa adquirir sua chácara para lazer ou pescaria e ainda como um grande investimento, hein? Áreas para chácara com água, luz, ruas compactadas lá na região de Pompéu, às margens da represa e do rio Paraupeba, próximo à Cachoeira do Choro, apenas 160 quilômetros de Belo Horizonte, com água em abundância, muito peixe, região não afetada pela crise hídrica, com uma natureza exuberante. Um detalhe, hein? Vai faltar água no mundo, menos lá. Financiamento é próprio, não tem consulta ao SPC ou Serasa, você tem até 144 meses para pagar, entrada de 7 mil, prestações de R$ 499. É isso mesmo, mas você não pode perder tempo, porque se você ligar agora e informar que está assistindo os donos da bola, você vai ter 2 mil de desconto na entrada. Então você vai dar 5 mil de entrada e prestações de 499, mas tinha que dizer lá, ligar, ó, tô vendo os donos da bola, e mais, hein? Você vai fazer o seu cadastro por telefone ou no WhatsApp da empresa que você concorrerá a um barco de pesca. Então você compra o empreendimento, faz o investimento, constrói sua casa e ainda ganha um barco. São poucas unidades. Agende hoje mesmo sua visita, adquira sua área nas Fazendinhas Baú, Bandeirantes Imóveis, 31 é o código, 34850123, 34850123, ou chame no WhatsApp agora, 9907-9139, 9907-9139, Bandeirantes Imóveis. Que saudades do meu ídolo, ele tá chegando, viu, gente? Ele tá quase de volta. E até agora já chegaram para o Rio Atlético 3 reforços, 3 bons reforços, na modesta opinião desse que vos fala. O Cesares, que está escrito errado ali, Casares, né? Eraso e Yuri. É porque está escrito Cesares, por isso que eu zoei, viu, gente? Mas será que o Galo vai parar por aí? Com a palavra Diego Aguirre. Hasta agora temos 3 reforços. Tem alguns nomes que eu passei para a diretoria. Eu trabalhei com Rafa Moura no Inter, é um excelente profissional, uma grande pessoa, mas acho que não é bom de falar de jogadores que não estão aqui. Tem algumas opções de jogadores que podem estar arribando nos próximos dias, mas ainda não tem certeza nenhuma. Ouviram o Diego Aguirre, né? Pois é, tem jogador novo que pode chegar na cidade do Galo. De acordo com o Diário Esportivo Olé, o atacante Jonathan Caleri, de 22 anos, está próximo de acertar com o Atlético. Atualmente, o atleta está no Boca Juniors. Seus direitos foram adquiridos por um grupo de investidores que tentaram colocar o jogador na Europa. Com o insucesso das negociações, os empresários querem emprestar o jogador para o Galo. O empréstimo seria de 6 meses. No clube argentino, melhor dizendo, ele marcou 15 gols em 2015, segundo informações, Caleri, inclusive, já deixou a concentração do Boca nesta manhã. Eduardo Panzi. Tudo bom, Panzi? Bem, Cadu. O que você quer falar? Não, para quem dormiu com o Rafael Moura, acordar com o Caleri é muito melhor, né? Porque o cara é bom jogador, tem mercado na Europa, era titular do Boca Juniors. A situação dele no Boca deu uma embaçada por causa da chegada do Osvaldo, mais a manutenção do Tevez, né? Ele é atacante e o grupo de empresários que comprou os direitos dele queria colocar na Europa, se embaçou, traz para o Atlético, seria como se a mesma situação do Otamendi. O Otamendi ficou um semestre aqui, claro que se ele vier, o Atlético vai tentar prorrogar pelo menos até o final do ano. A mesma situação do Otamendi. O Otamendi deu muito certo, grande zagueiro, depois foi para a Europa e hoje é um dos mais valorizados do mundo. O Caleri é baita atacante. Se viesse para o Atlético, na minha opinião, poderia brigar por uma posição de titular. Joga de centroavante, mas sai pelos lados, cai pelos lados também, cai muito pelos lados. Antes de eu perguntar como é que ele joga. Ele cai muito pelos lados, é ótimo finalizador. Esse sim, esse é jogador para chegar e para, se não brigar com o prato, brigar por uma posição no time titular do Atlético. Seria uma grande contratação. A gente tem um gol de letra dele aí, é esse, olha, agora, hein? É esse. Ficou famoso também por esse gol. Claro, os números são bons, aí de novo o lance. Eu assisti ele jogando. De letra e de cobertura, na estreia do Tevez, para ofuscar o Carlitos, né? Quando eu vejo o Caleri, eu lembro muito de mim, eu jogando no colégio. Você faz isso? Eu canhoto, ele destro.
Depois dessa, Diogo Ramalho. Nossa. Diogo Ramalho, o pessoal tá te mandando embora aqui. É lamentável, né? Esse tipo de comentário logo no início do programa. Ele fala isso, o pessoal tá me mandando eu embora, é isso que você falou? Não, o Panzi, que é isso? Você não pode ir embora. Você nem falou isso. Você jogou bola comigo, sabe o meu potencial. Exatamente, que não tem nada a ver. Você pode ir embora agora porque você perguntou isso, porque tava muito claro que era o Eduardo Panzi. Vai ficar só eu e Edmar. O pessoal tá te mandando embora. Eu falei, não, Diogo Ramalho, você é muito bem-vindo aqui, apesar de você ter falado na semana passada que o Nenê e o Prato não podem jogar juntos. Eu mantenho, mas no caso do Calheri, ele é muito bom jogador, muito bom. Pena que vai ficar pouco tempo, né? Porque a chance tá bom, né? Mas a chance de dar certo é muito grande, é muito bom jogador. E ninguém faz um gol desse à toa, se não souber muito de futebol, né? Claro que ele não vai ser contratado por causa de um gol. Mas é uma ótima aposta se vier mesmo uma ótima contratação. E jogaria onde? Você que teve essa opinião polêmica na semana passada. Ele é até mais atacante, mais centroavante, digamos assim, do que o Nenê. Poderia jogar junto com o Prato? Poderia, ele poderia. Porque eu vejo ele muito mais pelos lados, o que eu não vejo o Nenê fazer. O Nenê, no que a gente discutiu aqui, ele joga um pouco antes do centroavante, mas um pouco também mais centralizado. Eu não gostaria de ver o Prato e o Nenê jogando juntos. No caso do Calheri, não. É um jogador que entraria talvez no lugar do Thiago Ribeiro, mais pelas beiradas. Eu diria mais, viu, o Diogo Ramalho? Não só o Prato e o Nenê podem jogar juntos, como Prato, Nenê e Calheri podem jogar juntos. Sim, os três podem. A questão do Nenê e o Calheri, para mim, não briga com o outro. Eu acho que o Calheri bate mais com a posição do Prato que o próprio Exatamente. Nenê. Sim, mas o que eu estou dizendo é que o Calheri joga pelas beiradas. E eu não vejo o Nenê joga também. Função, mas o Vasco jogou muito pelas beiradas. Eu não vejo. Mas o Nenê é aquela situação que a gente falou aqui. O negócio é pegar o elenco do Atlético. No Vasco até você joga pelas beiradas. Os lances dele mas talvez o Atlético trazendo por 6 meses o Calheri, ele abre a mão também do Nenê. Esse embrolho aí com é claro que não dá para ter uma conclusão definitiva do posicionamento do jogador só por causa de alguns lances, mas nesses tentos anotados aí pelo Calheri, ele está jogando na maioria das vezes como centroavante, né? Ele aparece perto da pequena área, ele aparece centralizado, ele aparece na posição de marcador mesmo de gols. E, na verdade, há uma badalação muito grande, né, Edmar, na dupla Osvaldo e Tevez. Então, me parece muito claro que ele está saindo muito por conta disso. Não é um insucesso, não é um mau jogador, não é um cara que está com ambiente ruim ou que não rendeu no Boca, nada disso. É porque o Boca está apostando aí na grife, né? No caso do Tevez, inquestionável, é um craque em atividade na América do Sul, para mim é o melhor jogador. E Osvaldo aí sim dá para discutir um pouco mais, um centroavantão alto, mas que tem muito nome. O problema é do Boca, a verdade é que o Calheri perdeu espaço por conta dessa dupla. E aí, Edmar, informação sua, chega mesmo? Você acha que a definição é rápida ou vai ser mais uma novela? Boa tarde. Boa tarde. Não, eu acho que é rápido. E 12 milhões também é o que o Boca está apostando, né? Em receber esse dinheiro também, né? De dólares, a gente sabe a situação real dos clubes na Argentina. O fato do Maluf não ter viajado também tem os seus critérios, né? Na sexta-feira o Aguirre já tinha dado o toque, né? Vai vir gente por aí. Ele especificamente tinha falado do Rafael. Estados Unidos, né? Porque para a Argentina já é para a Argentina a gente não sabe. Para o Rafael Moura, ele explicou a questão do Rafael Moura, explicou a questão do André e ainda disse que viria gente. Então, acho que o próprio treinador do Atlético tinha passado os nomes. E pela forma da entrevista dele, seria o nome dele. Esse histórico. Tem uma diferença em relação ao Otamendi, que é o fato de que o Otamendi tinha uma equipe lá, né? Ele ainda não tem uma equipe, ou seja, é realmente o fato dos investidores quererem que ele apareça, que tenha uma vitrine. Precisa jogar. Mas também aumenta as chances do Atlético conseguir ficar com ele mais tempo do que só os 6 meses, porque você não tem uma... Vai que não resolve. Vai que não resolve por lá. E ele realmente tem essa oportunidade. Depende muito de como que o cara vai jogar. E vale lembrar, a gente falou isso aqui muitas vezes em 2015, o Prato chegou a dizer várias vezes que ele gostaria de ter um outro atacante mesmo jogando ao lado dele. Né? Então, acho que isso pode ser também um indício. Porque no Vélez ele tinha, era uma forma de jogar. E é uma outra alternativa para o Prato também. Ele que não fica muito ali, ele busca muito jogo, tem muito esse contexto, ele várias vezes chegou a dizer
lembrado, ele falava muito isso quando o Jô estava aqui. Falou muito quando o Jô estava aqui. Então, talvez seja essa a saída. Por isso que eu acho que é fantástico se realmente se confirmar. Esse negócio, ele já saiu do Boca, ele não sei o quê, eu acho que é uma situação para ser resolvida de imediato. Porque quando o Aguirre disse na sexta-feira, ele disse mostrou que era alguma coisa que fosse ser resolvida muito rápido. E o do Rafael Moura não é uma coisa para ser resolvida rápido, não tem outros nomes que o do Nenê é um embrólio danado, ninguém sabe o que vai acontecer. A própria questão do Jean, que foi ressaltada na semana passada, então eu acho que é esse o cara mesmo. Ó, a primeira coisa que eu queria destacar, quando a Dimária lembrou bem aí, 12 milhões de euros, né? Ou de dólares? Dólares. 12 milhões de dólares, mas de qualquer maneira o dólar está tão elevado inicial, que está até parecido com o euro nesse momento. 12 milhões de dólares, se a gente comparar com os valores que a gente vê associados ao mercado do futebol brasileiro, a gente já tem a noção do tamanho do jogador, né? Se a Europa quer pagar um valor desse tamanho para o atleta, já é um bom sinal, né? Não é garantia de nada, mas já mostra que não é qualquer um do Boca Juniors. E Eduardo Paes, já que é um cara tão caro assim, que todos nós gostamos tanto da contratação, qual que é o tamanho dessa aquisição se ela acontecer? Você acha que seria a principal contratação do futebol mineiro, a principal contratação do futebol brasileiro e mais uma para você completar a análise? Você acha que se ele chegar aí é para cortar de vez o Rafael Moura? Claro que são jogadores de níveis completamente diferentes, mas pelo simples fato de ser um atacante, né? Já teria uma opção a mais no ataque, você colocaria aí de vez como desnecessária a contratação do Rafael Moura? Você já detesta o Rafael Moura, né? Desnecessário antes mesmo de falar no Calheri. Depende de como vai ser o contrato que o Atlético vai fazer com ele, qual que vai ser o gasto mensal do Atlético, salários. Ele já chegaria sem o Atlético ter que pagar para o cara vir, sabe? Talvez somente salários, porque o grupo de investidores já comprou os direitos federativos. No momento, Cadu, na minha opinião, é uma das maiores contratações do futebol brasileiro nesse início de ano. E de Minas, com certeza. De Minas, a maior. Pelo histórico dele. Não, aí tem a questão de adaptação, se vai se adaptar, se vai jogar... Se vai ser a maior dentro de campo. Eu recordo muito da entrevista que até, puxando o Cruzeiro, o Bruno Vicentim deu na semana passada, quando perguntaram para ele, se não vier o Coelhar, o Cruzeiro vai atrás de alguém? Ele falou, olha, não necessariamente, mas a gente está sempre aberto às boas oportunidades. Essa é uma boa oportunidade. Por mais que o Atlético já tivesse definido quem viria, mais ou menos fechado, gente, quando pinta uma oportunidade dessa, o cara vir de graça, um cara que está jogando em alto nível, jovem, que tem mercado no exterior, principalmente no futebol europeu, é o tipo de oportunidade que você não pode deixar passar. Se der certo para o Atlético pegar o Calheri, que pegue, que jogue por 6 meses, por 7 meses, não interessa. Que venha aqui, some, faça uma grande... Some é de somar, tá, gente? Não é de sumir, não. Somar. Faça uma grande Libertadores e, se for o caso, saia depois. Ramalho, uma fácil para você. O Santos Min também saiu do Boca Juniors. Quem joga mais, o Santos Min ou o Calheri? Fácil essa, né? Posições diferentes também. Posições diferentes. Você deu a saída pro cara? Não, mas eu vou com o Pansy. Agora eu falo que é o Calheri. Agora, dentro de campo, a gente vai ter que ver, porque tem a questão de adaptação, elenco, forma de jogar, mas agora respondendo o Calheri. E você, Edmar? Sem ficar em cima do muro. Eu não fico em cima do muro nunca. Não, Calheri, com certeza. Assim, é porque a gente acompanha mais, tem uma noção melhor, né? Mesmo quando ele passou a ocupar a reserva, perdeu as chances, o nível técnico dele é outro tipo de explicação, né? Aquela questão do ser mais, entendam bem, a inteligência de bola que a gente diz em termos ofensivos, ela está com ele. E não é só isso também, né? Que quando a gente consegue vislumbrar, a gente consegue ver o encaixe dele no time, a gente consegue ver ele no time, né? Você consegue visualizar um Atlético tendo ele atuando. Eu acho que isso também conta. Então vamos para o Cruzeiro, Dimar. O Mike, que será o lateral esse ano, será que vai ser o lateral titular do Cruzeiro em 2016? Ele quer recuperar o futebol que levou o atleta a ser destaque em 2013 e 2014. Com a palavra, o próprio Mike. Tenho certeza que esse ano 2016 aí vai ser diferente, não só para mim, mas como para nossa equipe toda. Eu aprendi muito com erros, vou procurar não cometer de novo e tenho certeza que quando eu entrar dentro de campo, vou procurar ficar ali concentrado, né? Concentrar o máximo possível para não voltar a cometer erros. A concorrência na lateral direita diminuiu hoje para a posição em 2016. O Cruzeiro tem o Mike, tem o Fabiano.
Então chama o Fabiano aí, que a gente escuta os dois e depois a gente escolhe o titular do Cruzeiro. O David já falou com todo mundo, falou que não tem ninguém titular, ninguém reserva. Todo mundo vai brigar pela posição. Então essa disputa ela vai ser sadia. A gente se respeita muito. Sei também que o Mike é um jogador que tem muita qualidade, fez muitas boas temporadas aqui no Cruzeiro, conquistando títulos, e também quero fazer isso. Fui muito cobrado, principalmente no primeiro semestre, e eu nunca baixei a cabeça, continuei trabalhando forte, e depois, onde tive algumas sequências maiores de jogos, consegui demonstrar um bom futebol, e espero continuar, quando tiver as oportunidades, continuar demonstrando bom futebol, porque sei que vamos ser muito cobrados nessa temporada. Vocês dois já estão discutindo fora do ar, por favor, prossigam. Não, porque na semana passada surgiu esse assunto, Mike e Fabiano, e aí cada um deu sua opinião aqui. O Diogo Ramalho, além da opinião, ele acrescentou informação. Porque ele está lá dentro, o cara acompanha o treinamento, acompanhou no final do ano passado. Eu, particularmente, acho que o Cruzeiro deve insistir no Mike, começar a temporada com o Mike. O Diogo falou, Você apesar... Você tá numa puxação de saco do Diogo Ramalho. Não, mas a gente brigou, cara, a gente brigou e eu tenho que reconhecer. Ele falou aqui semana passada que, apesar de achar o Mike com mais potencial, ele imaginava que o David iria começar a temporada com o Fabiano. E foi o que aconteceu. Parece que o David vai começar com o Fabiano como titular. Eu, como opinião, eu discordo. Eu daria a oportunidade desde o início ao Mike. Mas é o David que está trabalhando, o Diogo que acompanha treinamento. Não sei se o Mike evoluiu do ano passado para cá, nesse início de temporada. Então, dá voto de confiança. Agora, eu não consigo enxergar Fabiano como titular do Cruzeiro na temporada. Não dá. Com o futebol que o Mike vem jogando, eu não enxergo nenhum dos dois, na verdade. Mas eu concordo com o David em começar com o Fabiano. Até acredito que o Mike possa passar porque tem mais talento, foi isso que eu disse aqui. Pode ultrapassar, evoluir e recuperar a posição. Mas eu concordo, mostrar isso. Sim, mas eu concordo em começar com o Fabiano. Como vocês questão de coerência. O cara acabou o ano na frente do Mike, tem que começar com ele. Há tempo aí para testar os dois. Do Mike evoluir, Há tempo para testar os dois. Se colocar o Mike no brasileiro para ele evoluir... Não é para fazer isso. O tempo é agora, mas dá para testar os dois. Mas tem que começar com questão de coerência. Com o Fabiano, concordo com o David. Ô Dilmar Oliveira, você tem informação aí do treino tático, o Cruzeiro já ganhando uma cara nos primeiros movimentos da temporada 2016. Conta aí para o nosso telespectador o que aconteceu, como que ficou o time escalado pelo David. Ontem, e já dentro daquela história que a gente falava do esquema tático, só 2 volantes, e ele optou pelo Ariel Cabral um pouco recuado. Gostei da história de deixar o Marcos Vinícius mais à frente. E a grande novidade do Dedé ao lado do Manuel na zaga. O Dedé que não joga desde novembro de 2014, foi um ano difícil de 2015. Está na academia. O Bruno Rodrigues ainda está se recuperando, então pode ter essa alteração. O Fabiano começou, como vocês disseram, na lateral. Muita gente diz assim, tira um volante, fica mais ofensivo. Não é só isso, é a questão da movimentação de frente dos 4 que ele escalou. Né? E aí aquela questão do... Quais foram os 4? O Arrascaeta, o Marcos Vinícius, que não muda muito a questão, com o William e o Cadu, quando a gente fala da questão do Ariel Cabral, da importância que ele tem para esse meio, é porque não é só o fato de recuar ele que faz, nossa, é a proteção. Não é isso, ele é um jogador que tem essa possibilidade de ir à frente, fazer o time se movimentar mais. E uma coisa que você dizia, que o William seria reserva, e ele foi mesmo para reserva. Mas faltou um do quarteto aí, você falou 3. Eu falei, Marcos Vinícius, Arrascaeta, o Alisson e o William. Então, assim, mais ou menos dentro daquilo que a gente dizia. Não fugiu muito também do que o David tem sido sincero na forma. Ele falou, olha, eu vou manter mais ou menos o que era da temporada com o Mano Menezes, mas já colocando o histórico dele. O histórico do David, taticamente, é de uma equipe, e aí pelos 4 frentes você vê que vão ter que ter uma movimentação e toda. Claro que os novos contratados ficaram entre os reservas, ainda não entraram. O Pisano ainda nem assinou o contrato, é o que está faltando, também ficou só na observação, mas já é uma carinha de David na equipe, eu acho de qualquer jeito. O Pisano vai brigar com o Marcos Vinícius, pela posição da direita. Me pareceu dos 4 de frente. E o Sanches, que disse que queria ser chamado de Juan, mas ninguém vai chamar de Juan aqui, porque já pegou o Sanches. O Juan Sanches... Pô, não é nem Sanches nem mim, o cara quer chamar de Juan. Juan Sanches. Mas eu não sei a entrada dele nesse time titular do Cruzeiro, se o David teria que mexer no esquema, porque
Para tirar o Alisson, complicado ali do lado esquerdo. Mexer no Ariel é complicado. Ariel se tornou um cara tão importante. Eu acho que o Sanches vai esperar um pouco mais do que o Pisani. Hoje eu tô esses dias como apresentador, não como comentarista, mas ele escalou exatamente o time que eu tenho pedido o ano passado inteiro, né? Então eu tenho que elogiar o David, trazendo o Ariel Cabral para a função de segundo volante. Pela primeira vez ele jogaria assim. Sempre atuou com o Henrique, pelo menos mais um homem ajudando na marcação, ou o Williams, ou outras opções que foram testadas. Então o Henrique de primeiro volante, o Cabral de segundo homem e na frente um quarteto ali de jogadores mais habilidosos, mais rápidos, do jeito que eu pedi ano passado. Então assina embaixo, né? Mantendo a coerência. Se eu pedir tanto, e principalmente esses três juntos, né, Ramalho? O Arrascaeta, o Alisson e lá na frente o William. Você colocaria o Pisani nesse time? Tiraria, por exemplo, o Marcos Vinícius? Agora não. Esperaria um pouco mais, mas o que fica, Cadu, até disso que você falou, uma das principais características do Cruzeiro para esse ano é a leveza. É um time muito leve e muito rápido, tanto com esses titulares... E habilidoso, né? Exatamente, quanto com o pessoal que chegou e pode entrar e se tornar titular. É um time muito rápido e muito veloz. Muito Panzi, quando eu escrevi algumas colunas e alguns textos no meu blog sugerindo esse time, os argentinos ainda não tinham chegado, mas a minha ideia era mais ou menos algo que a gente já discutiu aqui, tirar o Williams do lado direito e colocar como um meia um cara que tem mais característica para jogar assim. O Marcos Vinícius, um cara que tem mais o drible, que consegue carregar a bola, consegue ser mais criativo e não um volante adaptado à função de meia pela direita. E quando eu escrevi esse texto, já escrevi mais de uma vez, na verdade, propondo essa escalação, muita gente comentava que o time ia ficar exposto demais. Você acha que o time fica muito vulnerável ali no meio-campo, só com o Henrique e com o Cabral na marcação? Cadu, isso é tudo questão de tempo para trabalhar. O Mano pegou o Cruzeiro no meio de um campeonato. Ele não tinha muito tempo, era jogo atrás de jogo. O Mano, desde que ele chegou, ele ficou um mês, se eu não estiver enganado, só jogo. Aí ele teve uma semana para trabalhar, teve um jogo e outra semana para trabalhar. E o Cruzeiro teve uma evolução monstruosa nessas 2 semanas. E depois voltou, jogo atrás de jogo. Agora o David vai ter tempo para trabalhar. Ele vai ter tempo para poder errar no Campeonato Mineiro, porque ele vai pegar equipes mais frágeis do que enfrentaria numa Libertadores, no Campeonato Brasileiro. Por isso que eu acho que o David já vai começar a temporada batalhando nesse esquema tático. O Cruzeiro um pouco mais exposto, mas ele tendo tempo para trabalhar e jogando contra equipes inferiores ao Cruzeiro, para dar cancha a esse time, para dar fôlego para esse time, para lá na frente, quando pegar adversários mais cascudos, o Cruzeiro tá bem já dentro desse esquema. Eu te perguntei, até para defender o futebol ofensivo e privilegiar a técnica e a qualidade, eu assino embaixo. Para mim não fica nada exposto, dá para jogar assim perfeitamente. Intervalo rápido, na volta tem Pisano, tem contratação no Galo, tem Kika Branco, tem muita coisa boa nos donos da bola.